Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a honra e a alegria em receber aqui no nosso estúdio o professor Alcides Schotten, ele que é o fundador da Método Soft Skills Academy. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela presença. Prazer estar aqui no Viver e Empreender. Professor, vamos começar nosso bate-papo falando sobre a sua história, que é o que mais me interessa agora. São anos e anos de estudos. Certo. E também ensinando muita gente. Certo. Me conta um pouquinho sobre você. Como é que tudo começou? Por que você decidiu ser educador? Tudo começou porque eu tive a vontade de ser padre. Desde criança, eu fui criado num ambiente muito espiritualista lá no Sul, católico. Aí fui para o seminário, fiz o ginásio, o ensino médio. E aí eu percebi que não era bem ali, naquela congregação dos maristas. E já que eu ia lidar com educação, com o ser humano, eu queria algo mais amplo. Aí eu fui com os padres do Sagrado Coração de Jesus. O pessoal conhece muito o Padre Zezinho e tal. Isso bem novinho? Bem novinho. Eu tinha 18, 19 anos. 19 anos. E aí com os padres eu fiz filosofia. Super importante. Aprender a pensar, etc. 3 anos de filosofia, daí eu fui fazer teologia. Porque é todo o processo para ficar sacerdote, padre. Fiz teologia, aí quando eu estava terminando, eu percebi que não era ali o meu lugar. Eu sentia que eu estava num lugar que lida com o ser humano, com educação, mas você já foi à igreja, você sabe que o pessoal fica ali meio apático. Eu olhava para aquele povo, pensei, não quero isso para mim, eu quero um povo que vibra, que tem alma, que tem energia. Aí eu pedi para sair. Saí. Com 25 anos, mala nas costas, São Paulo. Eu estava em Santa Catarina. São Paulo. Que cidade, professor? Brusque. Brusque, Alto Vale do Itajaí, aquela região ali. Sim. São Paulo, mala nas costas. Roupa, um pouquinho de roupa e muitos livros. Como eu estava formado em Ciências Sociais, Filosofia e Teologia, eu pude dar aula. Claro, quem me acolheu? Os padres, colégios de padres. Então eu fui com os padres jesuítas, ali na Paulista, o Colégio São Luís. Sim. E os salesianos, lá na Zona Norte. E lá eu lecionei. Lá eu lecionei filosofia, lecionei na universidade também dos jesuítas, do Colégio São Luís. Eu fiquei mais ou menos uns 5 para 9 anos. Uau, muito tempo. Muito tempo. E ali eu percebi, quando eu entrava em sala de aula com 40 alunos... De que idade, mais ou menos, professor? Eu tinha ensino médio, 17, 18 anos, e tinha universidade, que é 25 para cima. E você é super jovem ainda. Sim, sim. Eu percebia que na sala de aula eu entrava 40 alunos, e eles me olhavam com aquela cara, professor, você não falta? De novo a aula, você tem certeza? Eu pensei, meu Deus, eu não quero isso para mim. Imagina, eu estava com 25, 26 anos... Eu vou me aposentar fazendo isso, tentando ensinar para quem não quer aprender, mas eu percebia que em cada turma de 40 alunos, 45, tinham 4, 3, 5 muito interessados que queriam aprender. Falei, cara, e se eu pudesse ter só esses caras na minha frente? Sempre nessa proporção, professor? Sempre nessa proporção. É muito difícil uma turma de 40 com 10% que quer aprender. Olha. Porque lá a pessoa tem que passar por aquelas salas de aula. Aí eu percebi, então, que havia ali alunos que queriam aprender. Eu pensei, se eu tivesse só esses caras na minha frente. E como eu sempre fui autodidata, eu sempre, quando eu estava no seminário, o meu local onde eu gostava de estar era a biblioteca. E lá eu estudava livros de desenvolvimento da mente, memória, leitura dinâmica, oratória, gestão de tempo, poucos livros que tinham na biblioteca naquela época. Mas eu me interessava por isso. Pensei, eu vou me preparar para fazer cursos nesta área. E aí, eu preparei os cursos. Explica para a nossa audiência, professor, o que são exatamente as soft skills, que são palavras em inglês, que muita gente sabe, mas muita gente também não sabe exatamente o que significa na prática. Perfeito. Soft skills são habilidades comportamentais. É o contrário das hard skills, que é a formação tradicional. A formação técnica. Técnica, direito, engenharia, medicina é hard skills. E os profissionais que hoje são formados nessas áreas, quando eles vão trabalhar, eles precisam muito continuar aprendendo, gestão de tempo, liderança, lidar com seres humanos. E isso aqui na faculdade eles não aprendem isso.
Inteligência emocional. Inteligência emocional, que tem tudo a ver com oratória. Sim. Então, é ali que entram os meus cursos. Então, eu dou aulas para acadêmicos que já estão na universidade e já têm esta consciência de que eles vão para o mercado e precisam mais do que simplesmente direito, engenharia, medicina, TI. Eles precisam ter habilidade de lidar com seres humanos, ele precisa se autogerenciar. Sem dúvida. E, professor, em tempos de inteligência artificial, que nos sobrará tempo, a partir de agora a gente consegue abreviar as nossas atividades, nossas tarefas no dia a dia, de fato vai sobrar tempo para a gente se relacionar muito mais. Sim. Gostaria que o senhor comentasse a importância das soft skills nos nossos tempos. A principal soft skills que hoje faz muita falta para os profissionais é a oratória. A capacidade de conversar, de falar, de lidar com o outro, de entender o outro. E a oratória, o fundamento é a inteligência emocional. Sim. Não é a habilidade de falar com lógica. Então, a maioria que vai fazer palestras, que vai liderar equipes, ele pensa muito na informação teórica. Ou no tom de voz. Isso, naquela informação que envolve raciocínio lógico. Porque nós viemos de escolas que focaram muito no raciocínio lógico. E as nossas escolas defasaram demais a formação emocional. É verdade. Então aí nós temos muitos chefes ainda, num momento onde o poder pessoal é mais importante do que o poder posicional, que era aquela antiga chefia, aquela hierarquia engessada. Então hoje... Vertical. Então hoje é muito horizontal. Horizontalizado. Então o poder mais importante é o pessoal, e o pessoal passa pelo emocional. Então eu preciso me sentir seguro com a equipe, entender cada membro da equipe. E isso é oratória hoje. Oratória hoje não é falar daqui para lá. Eu não estou falando para alguém que não pensa, eu estou falando para alguém que pensa. Então eu preciso criar conexão. Na era digital, a oratória, o segredo é criar conexão. Justamente isso que eu ia dizer. Eu ia complementar, professor. Em tempos de inteligência artificial, muita informação, todo mundo é capaz de estar muito bem munido de informação. Sim. E vai interpretar a sua fala de uma maneira muito mais complexa do que 20, 30 anos atrás. Perfeito. Então é exatamente isso. Pessoal, a informação já está disponível. Hoje a informação está disponível para todo mundo. A habilidade de persuadir um grupo, uma equipe com alguma ideia para poder tocar um projeto é a oratória. Sim. É a inteligência interpessoal e a inteligência emocional. Para além dessas soft skills, quais são outras soft skills que um bom líder necessita para liderar bem? Ele precisa saber aprender. Então, a inteligência artificial, ela dá a informação pronta hoje, mas ela não dá a habilidade de pensar. Então, já existem essas análises, que daqui mais ou menos uns 10, 15, 20 anos, nós vamos ter profissionais que não têm a habilidade de pensar, porque a inteligência artificial dá tudo prontinho, o raciocínio. Pensar e aprender a aprender. Aprender a aprender. Então, um dos meus cursos, que eu chamo de 4 pilares da aprendizagem rápida, que esse foi um dos primeiros que elaborei, tem a leitura dinâmica, técnicas de memória, como fazer mapas mentais, estratégias de estudos e poder de foco. Excelente. Então, esse curso ele tem uma procura muito grande porque dá a habilidade de aprender, é formar o autodidata. E você, baseado muito na teologia e na filosofia, que são duas... Sim, na verdade de lá eu parti mais para um sentido humanista. Sim. Eles não me deram essa formação técnica de técnicas para aprender. Lá eu aprendi porque era um ambiente de aprendizagem. Era um ambiente de escola, focados em filosofia, etc. Então, como eu sempre fui muito autodidata, eu fui aprendendo, fui percebendo que eu tinha que ter técnicas para aprender. E aí eu fui fazer leitura dinâmica, estudei técnicas de memória, poder de foco. Eu sempre pratiquei yoga, que tem muito poder de foco. Então, isso é super importante hoje para o profissional, para ele poder ser alguém que traz a informação correta. Sem dúvida. Que ele pensou, não que ele pegou pronto da inteligência artificial. Exatamente. Pela sua experiência, o que geralmente falta nos líderes ou nas pessoas que procuram seus cursos? O que as pessoas estão mais sedentas? Certo, elas procuram muito
um dinamismo para ela continuar crescendo. Na verdade, eles buscam oratória, buscam leitura dinâmica, buscam gestão de tempo, produtividade, mas o que eu percebo é, como é que eu continuo me desenvolvendo, professor? Porque eu não tenho mais a universidade me puxando. Como é que eu continuo sozinho esse processo? Então, é isso que eu percebo uma constante. E qual é a grande dificuldade de continuar aprendendo? Ter uma estrutura pessoal de buscar. A grande maioria não sabe o que quer. Ela não sabe o que ela quer, de fato. Então, o pano de fundo de todos esses cursos é propósito de vida. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Afinal de contas, é o que eu quero deixar como legado daqui a 30, 40 anos, que eu passei a minha vida profissional. Então, hoje se fala muito isso, eu percebo que ele já vem, já com essa história de propósito. Antes era muito focado, há 10 anos atrás, 20, eu tenho que aprender rápido. Eu tenho que saber gerenciar meu tempo, eu preciso aprender a falar. Hoje eles buscam isso sim, mas já tem ali Tanto é que o meu curso de produtividade e gestão do tempo, eu já tenho muito focado em propósito. Quanto tempo dura um curso seu, professor? O 4 pilares da aprendizagem rápida dura 30 horas, 10 sessões de 3 horas. Oratória também, são 10 sessões de 3 horas. Já o produtividade e gestão de tempo, eles são apenas 15 horas, são 5 sessões de 3 horas. Ou seja, são cursos rápidos e eles são para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa que queira se desenvolver. Então, aí eu não quero mais ter aquele aluno que olha para mim e fala assim, professor, você veio? Quando eu entro na sala, está todo mundo, professor, que bom que você chegou, vamos ter a aula. Aí junta a fome com a vontade de comer, é uma maravilha. É uma maravilha. Que legal. Quais foram as principais lacunas que você identificou no ensino tradicional? Olha, mesmo estando em colégios particulares, de padres, que tem toda uma preocupação com formação humana, a lacuna é sempre a mesma. Estou aprendendo para quê? Eu estou fazendo esse curso para quê? Mesmo a pessoa que está na universidade, ela vai lá e faz porque ela percebe que a contabilidade, o direito, vai dar a ela um espaço no mercado. Mas nem sempre ela está profundamente identificada com o direito, com a TI, com a medicina. Muitos vão ali porque ali tem um status social. Ou uma pressão familiar. Pressão familiar, eu tenho que ter um curso superior, etc. Então, o que defasa muito é o que exatamente eu quero. São as tais de como é que eu posso identificar as minhas inteligências dominantes. Que aí quem levantou isso foi um tal de Howard Gardner, um psicólogo da Universidade de Harvard. Ele identificou que, na verdade, nós temos, praticamente todo mundo tem 7 inteligências. Só que, normalmente, a inteligência que todo mundo reconhece é só a lógico-formal, a lógico-matemática. Então, por isso que no ensino médio, é impressionante, os professores consideram os alunos inteligentes aqueles que vão bem em física e matemática. Sim. Só que nem sempre o mercado sabe o que fazer com eles, porque eles são nerds. E o ser humano é tão complexo, né, muito complexo. Então, por exemplo, quem tem inteligência musical, que é uma das inteligências, a família não sabe o que fazer com ele, a sociedade não sabe o que fazer com ele, ele também não sabe o que fazer da vida, porque no Brasil a inteligência musical é muito raro ele ganhar muito dinheiro. Tem, é óbvio, mas não é todo mundo que tem inteligência musical que consegue se colocar no mercado. Não existe nem política pública para isso, nem contexto cultural. Perfeito, também, eles ficam bem perdidos. Sim. Aquele que também tem uma excelente... Não se encaixam. Não se encaixa. Aquele também que tem uma inteligência interpessoal muito forte, que lá no ensino médio era aquele cara que quando falavam gincana, todo mundo queria participar. É esse cara da inteligência interpessoal. Aquele que tinha inteligência lógico-formal, matemática e física e química, ele não sabia o que fazer numa gincana. Então eles colocavam ele ali para contar as coisas que chegavam, porque ele não sabia buscar, relacionar, interagir. E hoje no mercado é muito importante a inteligência interpessoal. Qual é o principal livro ainda hoje de inteligência interpessoal? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um clássico. Do Dale Carnegie. Sim. E esse cara ele foi assim, uma luz na época dele, porque imagina, ele escreveu isso na década de 50, 60 para os americanos. Nem se sonhava com inteligência interpessoal. E ele escreveu o melhor livro sobre isso.
É verdade. Melhor ler. Professor, agora voltando para a sua história. Você identificou essas lacunas na educação tradicional e transformou isso num negócio. Agora, conta pra gente, na sua timeline, na linha do tempo da tua vida, como é que foi isso? Pois é. Porque deve ter sido difícil romper, sair desse contexto e criar seu Sim, curso. E aí depois que eu criei tudo isso, começaram a chamar isso de empreender. Na época não existia esse palavrão. Depois eu comecei a pensar, eu empreendi, deu certo e sou bem sucedido. Hoje eu tenho a minha sede, fiquei muitos anos na Paulista, aí eu pensei, eu quero a minha sede e tal. E super bem posicionado. Aí eu comecei a perceber que desde criança eu era assim. Você já era um empreendedor? Já era. Eu construía os meus carrinhos para descer montanha, eu fazia as minhas gaiolas, serrando, fazendo. Eu passava o meu dia empreendendo naquele mundo que eu vivia. Criando. Criança, adolescente, criando. 15, 16, 13 anos. Aí eu fui para o seminário. Sim. Fui para o seminário. Aí lá eu aprendi a aprender. Aquele foco que eu tinha em carrinho, em gaiola, eu comecei a ter um foco na biblioteca. Impressionante, eu troquei uma coisa pela outra. E aí eu comecei a perceber que saber aprender é um grande diferencial. É algo muito pessoal, assim. É aquilo que eu incuto nos meus alunos. Se os senhores souberem aprender, e ter velocidade de aprender, e ter gosto por aprender, nunca vai ficar sem trabalho. Sim. Qualquer empresa quer alguém que tem gosto por se desenvolver. Sem dúvida. E quando você percebeu que esse era o legado que você queria deixar? Ensinar as pessoas a aprenderem? Ótimo. No início eu quis montar um curso porque eu precisava ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo eu sabia que ali eu ia ter aquele grupo que queria aprender. Selecionar os melhores naquele contexto. Naquele contexto. Aí quando eu comecei a perceber que isso dava certo, eu comecei a perceber que eu tinha uma missão de fazer com que as pessoas desenvolvessem a parte mental. Soubessem lidar com a parte mental, de habilidade para aprender. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, é um pouco mais amplo isso. O ser humano ele é mais complexo do que o racional. Então ele tinha que estar motivado para poder saber o que ele queria para a vida dele. Animado. Essa entusiasmado. Palavra é muito boa, né? Deus entusiasmo, né? Deus no interior. Aí comecei a perceber que, na verdade, eu comecei a mudar um pouco o enfoque do curso. Então, não só a técnica de aprender, mas por que eu vou aprender? Em que ano você criou seu primeiro curso, professor? Eu tinha 33 anos. Eu cheguei com 25. E aí eu fui montando, nasceu primeiro a leitura dinâmica, depois eu percebi que a oratória era importante, criei a oratória, depois eles faziam perguntas que não incluíam nesses dois cursos, eu falei, isso é gestão de tempo, então eu vou criar gestão de tempo também. Então eu trabalho com essas 3 ferramentas nesse tempo inteiro, atendendo profissionais e acadêmicos. Excelente. Tá muito na moda curso de oratória na internet. A gente vê muita gente falando sobre a forma, sobre como impostar a voz, como falar, as palavras, a maneira que você se posiciona aqui perante uma câmera, como mover as mãos. Mas, para além disso, o que é importante na oratória, professor? Pois é. Eu até tenho um curso online de oratória, mas eu não divulgo, porque a transformação mesmo ocorre num curso presencial. O curso presencial, todas as aulas, o aluno, são 15 pessoas no grupo, para que todo mundo possa, durante as aulas, ir na frente e falar pelo menos 2 vezes. Interagir. Então aí ele anda, no início eles são todos travados, duros, aí ele começa a andar, ele sente o corpo, aí ele descobre a voz, a impostação da voz, tem exercícios para isso. Quando ele termina o curso, na 10ª aula, eu peço para eles gravarem um depoimento, como se fosse um curso para divulgar a métodos. A escola. Aí ele faz um depoimento, ao invés de ele fazer uma avaliação escrita, como é um curso de oratório, ele vai fazer uma avaliação oral. Então ele vai montar um vídeo. Espontaneamente ali. Ele tem toda uma estrutura de como ele monta isso, para chegar na frente e lembrar das coisas, como se monta o script, tem toda uma informação para isso. Mas qual é o grande segredo? Como é que ele se relaciona com o interlocutor? Como ele se conecta. E é uma parte difícil dos alunos entenderem e conseguirem fazer. Eles vêm muito com essa ideia de que falar em público é transmitir informação.
Sim. Por quê? Porque as escolas, nós fomos formados... Tecnicamente. Tecnicamente. Nós fomos formados, ficamos lá 5 anos, 4 anos na universidade, dominando informações lógicas. Quando é para falar para o público, eu tenho que transmitir uma informação lógica, mas eu preciso criar conexão. Então aí é que entra o corpo, a voz, o gesto, o movimento, o olhar, a entonação da voz, as pausas na fala. Porque se eu não faço pausa em fala, eu começo a criar vícios de expressão, como tipo, né? Tipo, né? Por que eu faço o Por que quem faz o Porque ele precisa de um tempo para pensar na próxima palavra. Só que ao invés de fazer o eu devo fazer uma pausa e continuar olhando para o meu auditório. Se eu faço uma pausa e continuo olhando para o auditório entende assim, peraí, ele está dando um tempo para eu pensar no que ele acabou de dizer. Agora, se eu faço uma pausa e olho para o chão, para cima, aí eu demonstro que eu estou perdido procurando. Inseguro. Inseguro. Não sei o que estou falando. E é incrível, eu posso fazer pausas longas. Quanto mais longas as pausas, mais o auditório acena com a cabeça, ele dá sinal. Olha que interessante. Que é o que o auditório precisa dizer para o orador. Sim. Então, na verdade, o que é a oratória hoje? É uma conversa com o auditório. Então, em época de era digital, inteligência interpessoal, criar conexão, a fala não pode ser aquela fala que nós aprendemos com os pais, com os diretores de empresa e de faculdade, não. E também não pode ser a fala da rua, não, coloquial. Não, tem que ser uma fala que tenha voz de comando. Isso é uma coisa bem precisa. Tem que ter voz de comando, porém tem que gerar conexão. E confiança. Isso, e aí gera confiança, persuade, a pessoa entende, ela acompanha, ela faz aquilo que você está fazendo, acena com a cabeça. Então, quem está falando, ele tem que estar olhando para o auditório. Professor, dizem que é um dos maiores medos falar em público. A que você atribui esse medo exatamente? Boa pergunta. Foi feita uma pesquisa num jornal britânico, mais ou menos 2015. Fizeram uma pergunta aberta no jornal. Do que você tem mais medo? Da morte ou de falar em público? Esses são 2 medos. Apareceram 3 medos significativos. Falar em público, medo de ficar sem grana e medo da morte. Qual dos 3 é o maior? Qual dos 3 era o de 42%? O de 19% é morte. 19% morte. 22% ficar sem grana. Problema de dinheiro. 42% medo de se expor em público. Por quê? Essa foi a sua pergunta. Sim. Porque nós que fomos criados no ambiente, desde crianças, sempre olharam para nós e enxergaram os nossos defeitos. Então nós temos muito medo do que o outro pensa de nós, daquele dedo em riste. E aí nós ainda crescemos num ambiente onde era um ambiente muito daquele poder posicional. Pai, mãe, eles olhavam os nossos erros para poder fazer com que nós aprendêssemos para não nos darmos mal na vida. Não era errado isso. Só que dificilmente davam um elogio para nós. E nós fomos crescendo sem elogio. Então nós fomos crescendo olhando para fora assustados. Como eu tenho que ser? Será que eu estou agradando? Será que eu está saindo bem na foto? Será que estou me avaliando bem? Será que vão depois da empresa, será que com essa postura vão me promover? Exatamente. E aí eu percebi me reconhecer que ser reconhecido profissionalmente. Então o medo de ser nós mesmos. Fomos para a escola, a mesma coisa. Qualquer pio fora do horário, vinha um chamão da professora, se não é que não ia para a diretora, para o gabinete do diretor. Então nós crescemos muito nesse ambiente onde nós não éramos aprovados. Quando subo num palco, qual é o medo? Julgamento. O que estão pensando de mim? Como estão me vendo? Como eu tenho que ser? Isso não deixa de ser uma prisão, não é verdade? É uma prisão de segurança máxima. Sim. Eu estou preso. Exatamente. Então é muito interessante, eu gravo as aulas, as apresentações dos alunos, desde a primeira até a última.
Quando eles pegam a primeira apresentação, que eles foram para frente, se apresentaram, ficaram lá fixos, não gesticularam, olharam mais para o chão do que para o auditório, e eles comparam com a última, onde eles foram fazer aquele depoimento oral, gravando um vídeo com o microfone na mão, eles falam, não é possível, professor. Sou outra pessoa. É outra pessoa. O que mais te emociona nessa transformação dos seus alunos, professor? Exatamente isso. Eles falam, professor, eu não imaginava que o problema era o emocional. Eu acreditava que o problema era na concatenação das informações que eu ia dizer. Mas quando eles descobrem isso, nós fazemos exercícios para eles se soltarem. Tem todo um trabalho de programação neurolinguística, de inteligência emocional, trabalho em estado alfa, faço todo um... É que eu fiz isso comigo a vida inteira, né? Yoga e tal. Então eu faço sessões de relaxamento, onde eles se visualizam falando, eles apagam aquelas imagens erradas que eles têm deles mesmos. Aí quando eles fazem treinos de respirações diafragmáticas, soprando um imenso balão, porque quando ele faz uma respiração não torácica, que é essa respiração que me coloca em estado de sobrevivência, quando ele vai para frente, ele está com medo de ser ele mesmo, ele entra nesse estado de sobrevivência. Com essa presença forte de adrenalina, nada dá certo. Ele bloqueia o acesso à informação lógica. Aí dá branco, ele prepara um script legal, chega na frente, ele fala esquece um pouquinho, tudo. Ele já esquece, ele toma um rumo da palestra que não era o que ele queria falar, aí ele sente, ele está frustrado. E aí se perde, porque aí o propósito fica lá atrás, Perfeito. né? O senso Então, de sobrevivência vem antes. Isso. Aí quando ele aprende a relaxar, respirar profundamente, o que mais me emociona é isso. O que mais me deixa feliz é isso. Alguns já vêm durante o curso dizendo, eu pergunto, vocês já sentiram na vida real alguma sensação de que estão mais seguros? Ontem ainda, uma aula, estão na 8ª, uma aluna disse, professor, quero dar o meu depoimento. Eu sou médica, como o senhor sabe. Pela primeira vez, eu levantei a mão quando eu estava lá dentro do auditório e fiz uma pergunta. Médica formada. Pela primeira vez, fiz uma pergunta. E senti que eu me saí bem na pergunta. Isso é o normal. Isso é o normal. Claro. Isso é o normal. Então, eles vêm dando muito esses feedbacks de segurança emocional. Então, o que deu Isso essa? É muito lindo. O que deu essa médica? Segurança emocional, ela tinha uma ideia e ela expressou a ideia porque ela se sentiu segura de falar. Excelente. Professor, quantos alunos, você tem ideia? Quantos alunos você já formou nesses nesses 27 anos de métodos, que fez em 1º de maio, a Métodos nasceu no Dia do Trabalho, 1º de maio. Emblemático. Emblemático. O que mais me emocionou, o que mais... Não, quantos alunos mais Quantos ou alunos? menos você acha que formou? Eu tenho 8.850. Cada um que se inscreve aumenta o número. Tem um software lá, um aplicativo. 8.850 alunos passaram pela Método. E você lembra de todo mundo? Não de todos. Não dá, né? Mas o que faço com os meus alunos? Como eu sou autodidata e sei que isso é um processo, não é porque passou por 10 sessões de 3 horas, aprendeu a ler dinamicamente, não é porque passou por 10 sessões de 3 horas o curso de oratória que já sabe falar fluentemente. A mesma coisa no curso de produtividade e gestão de tempo. Sempre os meus alunos, eles têm a liberdade de voltar para a sala de aula quando quiserem, reciclar quantas vezes quiserem, sem custo nenhum. Uau, que legal. E alguns dizem assim... Mas é vitalício, vitalício. Professor? Eu digo, enquanto eu estiver lá. Vitalício enquanto eu viver, né? Porque eu não sei depois quem vai herdar. Eu estou procurando um sucessor já. Você trabalha sozinho, professor? Sim, trabalho. Eu já tive professores e tal, mas não é fácil manter professores com essa mentalidade. Sim, porque lá pelas tantas, é mais um ideal de vida, né? Sim. Então não é mais só o recurso econômico. Então você vive e empreende na raiz. Sim, para mim faz sentido se o aluno sair do curso com os olhos brilhando. Professor, filosoficamente, ninguém melhor do que você nessa mesa de podcast para me responder. O que é viver e empreender para você? Excelente. Um filósofo aqui. Viver e empreender é saber o propósito de vida. Hoje, nos últimos 5, 8 anos, para mim faz sentido
se o aluno vem dando este feedback de que fala, professor, nossa, agora eu enxergo mais longe, eu tenho uma visão maior. Em todos os meus cursos eu faço um exercício, que esse exercício ele é próprio do curso de produtividade e gestão de tempo. Mas como ele é muito importante, eu trago ele para a oratória, eu trago ele para o curso dos 4 pilares de aprendizagem. Então nós fazemos o exercício assim, ok, coloco lá na frente, longo, médio e curto prazo. Ok. O que você quer para daqui a 5 anos na sua história? Para daqui a 10 anos na sua história? Como você enxerga a sua oratória lá? Como você enxerga a sua vida profissional lá? Quando eles enxergam isso, aí eles começam a perceber que, eles começam a ver o que eu tenho que fazer hoje, curto prazo, para chegar lá. Você oferece um horizonte. É um horizonte. Por quê? Por que faço isso? Porque foi isso que me fez caminhar. Excelente, muito bonito. Foi isso que me fez caminhar. Na verdade, eu fiz isso intuitivamente, depois é que eu fui perceber que existia informações sobre isso. Sim. Eu falei, nossa, então... Muito bom. E professor, além dessas técnicas de oratória, de gestão de tempo, gostaria de perguntar sobre a procrastinação. Ok. Que é algo muito comum também nos nossos tempos. Acho que a gente recebe tanta informação da televisão, rádio, podcasts como esse, a internet, chat GPT. Certo. O que você acha que faz as pessoas procrastinarem atualmente? 2 motivos. Primeiro deles, associa muita dor a entrar em ação. Não tem autoconfiança suficiente de que ele pode fazer. Aquela coisa parece sutil, que o pai é que dizia o que era para fazer, o pai é que dizia vai estudar, o pai é que dizia a sua nota tem que estar melhor. Sempre com pesar. Isso, eu não aprendi a como eu me gerencio. Quem me gerenciava quando eu estava em casa? Minha mãe e meu pai. Eu era cobrado, eu era uma criança normal. E eu tirava nota baixa, porque eu brincava, eu era uma criança. Então, nós somos sempre muito cobrados, não fomos ensinados a nós gerenciar a nossa vida. O que você quer. Autorresponsabilidade. Não foi ensinado. Aí fomos para a escola, a mesma coisa. O professor cobrava a nota, ele não dizia, olha, é importante aprender por causa disso. Então, nós não fomos ensinados a ter essa autorresponsabilidade, como você falou. Esse é o primeiro ponto. Aí, hoje, qual é o grande drama quando a pessoa pensa em empreender? Ela tem a ideia, ideias brilhantes, mas não tira do papel. Espera um contexto perfeito que não vem, e a ideia não sai do papel, ele vai procrastinando. Mas por quê? O primeiro ponto é esse. Como eu faço isso? Ninguém está me cobrando. Então ele não consegue. E aí vem um outro aspecto. Quem tem uma inteligência em que tem muitas ideias, que é um sujeito muito criativo, ele tem um cérebro direito muito desenvolvido, que é o cara criativo. O cérebro direito, ele é o cérebro criativo, o esquerdo é o lógico. Então esses caras que são muito criativos, que têm muitas ideias, eles não conseguem implementar. Porque passa pela lógica, passa pela organização. Então ele tem muita ideia, mas ele não sabe como implementar isso. Então, por causa disso que a sociedade que dá certo é quando alguém é muito criativo e o outro é muito operacional. Essa é a boa sociedade. Essa é a sociedade perfeita. Tá. Inclusive, nós temos artistas na história que poderiam morrer de fome se não tivesse um administrador que soubesse. Por quê? Porque ele é um artista, ele cria. Por exemplo, qual é o meu drama hoje? Eu sou professor. Eu não faço marketing. Sim. Só que eu tenho que fazer marketing digital. Muito bom. Por isso está aqui, professor. Estamos na televisão, no Spotify, disso que eu estou aqui, fazendo isso. Muito bom. Mas eu sei fazer isso pela oratória. Claro. Mas isso aí é uma outra inteligência. Você precisa de um empurrãozinho, de parceiros. Tem o cara que faz isso naturalmente. É verdade. Naturalmente. O meu negócio é sala de aula, é aluno. E professor, você defende muito que o jovem deve ser PJ e não CLT. Sim. É verdade isso? É verdade. Mas antes de responder essa pergunta, vamos para o segundo motivo por que procrastina. Obrigada. Eu respondi. Eu tô aqui, mas depois eu me lembro. Eu respondi o primeiro motivo porque ele não tem uma formação que foi ensinado a ele se conduzir. O segundo motivo é o cérebro. Tá. Agora, com a neurociência e a física quântica, ficou claro. O cérebro humano, ele não foi criado
para lidar com o desconforto. Então isso vem pela genética, pela DNA, e eu sou filho de imigrantes alemães, então imagina a informação que tem, sobreviva. Sobreviva, sem cuidar da sua sobrevivência. Tudo aquilo que é novo, que é para empreender, não, peraí, fica na segurança. Então o que mais leva o ser humano a procrastinar é porque o desconforto do novo é muito forte. Por isso as pessoas buscam o tradicional. O tradicional, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele sempre fez. E empreender é lidar com o desconhecido. Quebrar paradigmas. Tem um gap ali onde eu saio do conforto e entro no desconforto. Por exemplo, eu saí de colégios particulares ganhando bem. Eu nunca fui para o estadual municipal, porque é óbvio, no particular eu já me sentia mal, você imagina. E aí eu dei esse salto meio que no escuro, montando o meu trabalho. Então imagina, é um desconforto. Sem dúvida. Mas como eu tinha muita segurança no meu jeito de estudar, de aprender, do autodidata, eu virei isso fácil, virei fácil. Então o primeiro motivo é que nós não temos esse treinamento de saber se gerenciar. E aí eu procrastino porque eu espero que alguém me conduza. O segundo motivo é que o cérebro humano, ele tem uma estrutura para lidar com o conhecido. Ele não quer o desconhecido. Então ele fica naquilo, ele procrastina aquilo que é para fazer, que é algo que ele associa com dor, que é a novidade. Esse é um ponto químico do cérebro, por isso que você fala em neurociência. É químico. Não é só comportamental, não é só pensar positivo, não é só um pensamento, é biológico. Mas o pensamento faz com que a gente produza hormônios também. Sim, faz. Pelo cérebro frontal aqui ele faz produzir, sim. Aí vamos à pergunta... Sobre os jovens. Os jovens. Claro que hoje eu já escuto isso em sala de aula. Os jovens profissionais de 25, 30 até 35 já dizem assim, olha, essa história de ser CLT, que me dá todos aqueles benefícios, aposentadoria certa ali na frente, etc., já não é mais bem o que eles querem. Eles já pensam muito em ser PJ. Porque ele já começa a pensar em como é que eu lido com o investimento, ele já tem mais essa informação do investimento, ele já está montando uma aposentadoria para ele já não está mais contando já com aquela aposentadoria do governo, porque ele sabe que ali na frente isso já não vai mais existir. Então já é uma outra mentalidade. Sim. É uma outra mentalidade. E aí o curso caminha muito nessa direção. Excelente. Até quem não se enxerga como empreendedor, talvez se descubra nesses cursos. Ele começa a pensar em empreender. Porque toda a filosofia do trabalho é exatamente isso. Qual é a metáfora que eu uso em todos os cursos? A águia e a galinha. Pode falar? Posso. Eu encontrei um artista que fez isso para mim. As galinhas em tamanho natural e a águia em tamanho natural. E quando eles começam o curso, a águia está lá junto com as galinhas lá na frente. Quando eu termino a primeira aula, eu conto para eles a história real, né? da águia e da galinha. E aí ao longo do curso, a águia vai se retirando do meio das galinhas. Ela vai pegando um rumo diferente. De quando em quando ela meio que ameaça voltar, porque não é fácil sair daquele conforto. Mas ela, à medida que o curso avança, ela vai pegando um rumo diferente. Eu conheço bem essa história. Você conhece? Ótimo. Aí na última aula, na 9ª aula, ela está muito perto da porta, essa águia, e as galinhas estão lá no cantinho delas. Na 10ª aula, a águia não está mais na sala. Eu penduro a águia no teto da porta de entrada. É um arquétipo maravilhoso. Isso, eu pedi para fazer 2 águias, uma que está no chão pousada e uma voando. Aí na 10ª aula, aquela que está no chão ali, que estava lá fazendo aquele trajetória, eu escondo ela numa sala. E eu coloco aquela que está voando no teto da porta de entrada, não da sala, tem um corredor. Ninguém enxerga a águia lá em cima. Olha só. Aí na metade da aula eles perguntam, professor, cadê a águia? Eu falo, pois é, nós vamos dar um jeito de encontrar essa águia até o final da aula. Como que termina a aula? Eu falo assim, muito bem, vamos pensar sobre a águia agora? Eu vou lá para trás e coloco a águia, o som da águia, aquele som estridente da águia. Eles olham e falam, onde ela está? Eu falei, vocês passaram por ela e não viram, ela está lá em cima no corredor. Aí nós vamos tudo lá olhar a águia. E eu falei, é assim que hoje nós precisamos estar nos sentindo, como esta águia.
que ela saiu do meio daquele contexto que ela não tinha consciência dela, porque o contexto, nós precisamos do grupo. É muito importante isso. O ser humano, ele precisa do grupo. O ser humano tem duas grandes necessidades. Uma delas é pertencer a um grupo. Claro, somos gregários. Gregários. Só que quando eu pertenço ao grupo, eu já garanti isso, aí eu estou seguro, agora dentro do grupo eu tenho que me sentir importante. Só que quando nós estamos em um grupo, o grupo ele tem um negócio que ele faz com que eu perca a consciência da individualidade. É fácil. E por isso que a maioria não sabe o que ele quer para ele na história dele. Porque o grupo vai numa direção, etc. Não são muitas pessoas que fazem uma história diferente do grupo que ela veio. Eles mais ou menos seguem por ali. Sim. Ou ficam voando perto. Então, o segredo de estar num grupo é não perder a consciência de si mesmo. Difícil, hein? Difícil. Professor? Então, o curso de oratória é muito nessa direção. Muito interessante. Eu termino a primeira aula de oratória com uma grande interrogação na lousa. Quem eu sou? Quem eu sou sem todos estes conceitos, esses rótulos que tentaram colocar em mim? Quem eu sou? Nós temos que ter gosto por este cara. É verdade. É. Principalmente em cidades como São Paulo, as grandes capitais, a gente acaba se apresentando pela profissão. É muito interessante observar isso, né, professor? Isso, a primeira coisa quem que perguntam sou eu? Estela Jordi, jornalista. Não, mas quem sou eu para além dessa formação? Será que eu posso ser outra pessoa? É muito difícil. É muito difícil. E quando nós fazemos uma pergunta parecida em sala de aula, quem você é ou quem eu sou, a identificação é com o profissional. Não é com o ser humano. Em oratória tem um exercício que é descobrir as diferenças que tem em relação aos outros. É muito difícil. E é difícil você identificar essa inteligência dominante que você falou no começo da entrevista, né, professor? Como é que a pessoa faz para identificar seus talentos reais? Não deveria ser difícil. Se a família, se a escola caminhasse nessa direção. Sim. Eu acredito que essa é uma das grandes desserviços que a escola, a sociedade, inclusive as religiões fazem. Colocam a gente em caixinhas. Isso. Tiram de nós a autoconsciência. Tiram de nós. E aí vem essa dificuldade de, quando chega no segundo ano do colegial, primeiro ano do colegial, já começa o que eu vou fazer? Começa a bater uma insegurança muito grande. É muito difícil, eu tenho essa pesquisa com os alunos, é muito difícil o aluno que sabia aos 12 anos, 13 anos, 14 anos, eu vou ser médico. Eu tive esses alunos, eu vou ser médico cardiologista. É raro, dá para contar os dedos da mão. A maioria fala assim, eu quero área de biologia. Exatamente o que? Não sei. Eu quero área de exatas. Exatamente o que? Não sei. Então é normal a pessoa que começou a faculdade, 2 anos, parou. E aí ela vai para uma área parecida dentro da mesma área. Ou alguns fazem uma mudança oposta, assim. Eu estava fazendo TI, mas descobri que é psicologia. Ora, alguma coisa está errado, né? Sem dúvida. Então nós teríamos que ter esse treinamento desde crianças. Desde a família. E eu percebo que os pais jovens, hoje, eles já fazem isso com os filhos. Quando os pais ali de 25, 30 anos, eles já têm um olhar diferente. Então a criança começou a ter um dom para desenho, ao invés de proibir riscar as paredes, eles incentivam, dão papel, compram caneta. Quem sabe está nascendo um artista? É verdade. E aí eles começam a incentivar isso, que é a inteligência dominante. Pegando esse gancho, professor, nessas 3 décadas ensinando tanta gente, o que você mais observa de transformação do comportamento, além dessa liberdade? Eu percebo que essa autoconsciência, eu posso fazer o que eu quero. Não é o contexto que vai ditar o que eu devo fazer. É essa descoberta. Peraí, eu tenho a liberdade de escolher. Embora é difícil de fazer isso, porque é um caminho solo, um caminho individual, é um olhar para dentro, não é um viver para ganhar dinheiro, é um viver para realizar, deixar um legado. Mas isso é o que diferencia, isso é o que dá mais brilho nos olhos quando a pessoa consegue fazer isso. Que é isso que nós temos que aprender desde crianças. E a escola e a família não ensinou. E que você aprendeu sozinho? Pois é. Depois eu fui percebendo que era uma coisa... Mas sempre eu tive muita dificuldade de estar nos grupos. Por quê? Porque eu tinha essa busca
de querer, peraí, eu quero aprender. E então, agora? Então, no seminário eu cansei de ser chamado a atenção, porque lá tem horário para estar com a comunidade, tem horário para estudar, tem horário para esporte. Sim. Então, para estudar e para esporte, eu era assim, eu adorava jogar futebol, etc. Mas o problema era quando eu tinha que ir lá no recreio, para a sala de jogos, jogar petelé, jogar baralho. Para onde eu ia? Eu já me organizava, eu ia para a biblioteca, porque os seminários têm bibliotecas grandes. Aí o superior via a sala, a luz acesa na biblioteca, ia para lá, dizia: Alcides, onde é que é para estar agora? Desculpa. Aí eu fechava lá o meu livro e voltava lá para a sala de jogos. Então, o meu grande drama era isso. Você não se sentia aquilo para mim era uma coisa, uma perda de tempo. Tá. Então, isso é uma coisa que eu trazia comigo. Isso é uma personalidade introvertida, mais autoconsciente. E isso me ajudou muito a criar os meus cursos e a dar esse tom, que é essa busca de si mesmo. Eu já quero fazer todos os cursos, professor. Nossa, será um prazer. Muito empolgada, porque eu percebo que a gente tem esse ímpeto, essa liberdade inerente à nossa geração, aqui as pessoas de 30 a 40 anos, mas existe uma lacuna na gestão de tempo, de fato, essa história da procrastinação. Sim. Acho que a gente precisa sempre buscar se desenvolver. Um pouquinho antes de você chegar, estava aqui gravando uns stories falando que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. E tô aprendendo demais nessa entrevista. E eu quero saber, você, aos 68 anos, acertei sua idade? Tem. Aos 68 anos, qual legado você quer deixar, além do que você já deixou para tanta gente? Eu estou assim nos últimos 5 anos com isto, assim. Então, tem horas que assim, agora eu quero partir mais para um algo mais espiritualista, que eu domino a área de florais, parte de yoga, é uma área que foca muito nisso, mas ao mesmo tempo eu falo, e agora? Mas eu não vou largar tudo isso, então eu estou procurando alguém, eu tenho um aluno ou outro que talvez vai continuar, para continuar com a oratória, com técnicas de aprendizagem, para não morrer, porque foram anos e anos preparando milimetricamente as aulas. Então eu não posso. E os meus alunos que esperam continuar aprendendo, que querem contar com métodos. Aí depois que eu conseguir fazer isso, que é mais ou menos 1 ano ou 2, aí eu vou me dedicar mais a essa outra parte, que aí então é mais focado na essência do ser humano mesmo. Qual é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Eu acredito muito na visão espiritualista da vida. Eu não acredito que nós somos seres humanos com uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Essa frase não é minha, de Teilhard de Chardin, um filósofo francês. Então, é isso. Então, peraí, para mim, assim, o que me move é o comando do espírito, não é a cabeça. Então, lá pelas tantas, eu preciso ouvir esse comando, e este comando é o propósito de vida. Isso é muito lindo. Professor, por favor, deixa sua mensagem para quem está em dificuldade, mas quer empreender, quer fazer alguma coisa da vida. O que você diria para essa pessoa? Ela precisa olhar para ela, parar de olhar para fora. Parar de ouvir o que os outros sempre tentaram dizer. Você pode isso, não pode aquilo, você é bom para isso, pode aquilo. Comece a lembrar de momentos na própria história em que teve algum sinal em que sentiu que, opa, aquilo é para mim. Assim como as pessoas descobrem, muitos descobrem vendo algumas coisas. Eu descobri que eu queria ir para o seminário porque eu vi o irmão Marista mostrando um livro com um colégio imenso, muitas crianças brincando. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu fui para lá. Então foi um momento. Então na nossa vida nós temos momentos, às vezes vendo um filme, e fala assim, nossa, aquilo ali me chamou a atenção, tocou em mim. Opa, aquilo tem a ver comigo. Só que nós não fomos treinados a identificar esses sinais. Nós somos muito focados a ouvir professores, a ouvir o pai, a ouvir a mãe, não a ouvir nós mesmos. Então é muito um exercício de se auto-perceber. Não é fácil, eu sei, mas é por aí o caminho. Vamos buscar ferramentas e cursos como os seus, isso, para se auto-perceber, é ter a consciência de si mesmo.
Só que hoje já está mais fácil isso, porque nós estamos mais numa época onde tudo está disponível para nós. Hoje é mais fácil de buscar essas coisas. Sem dúvida. Antigamente nós tínhamos que frequentar as universidades, estava tudo lá. Hoje não, hoje está tudo aí na internet. Está mais democratizado. Está mais democratizado. Mais horizontal, como a gente diz. Bem mais horizontalizado e disponível. Sim. Só que nós não temos esse treino, ainda nós somos muito aquelas galinhas que estamos ali procurando fazer parte de um grupo para se encontrar. Para se encontrar. Falou tudo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Gostaria muito de continuar esse bate-papo aqui, que você volte mais vezes aqui no Viver e Empreender, que a gente continue falando em off também. Certo. Temos muito para trocar. Acho que tudo que você trouxe aqui para esse programa hoje tem tudo a ver com a nossa essência. Então, estou muito feliz de todo o meu coração. Obrigada por participar de novo. Nossa, o prazer É foi meu. E poder fazer esse raciocínio em voz alta de toda uma trajetória, que para mim é algo muito rico e não pretendo abandonar, porque faz uma grande diferença na vida das pessoas. Então eu costumo dizer, inclusive é uma das coisas que me trouxe aqui quando você convidou, falou assim, opa, essa é uma mensagem que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado, né? Então é o legado que é importante. Sim. Não é o que conseguir monetariamente. Claro. Então isso é que faz a diferença, esse gosto por olhar para trás e ver uma caminhada que transformou vidas. É isso. Muito obrigada, professor. De nada, foi um prazer. Prazer foi meu. Alcides Schotten é o nome dele, ele que é o criador da Métodos Soft Skills Academy. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau!